Assim que o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja, nós passamos a conhecer aquele grupo como igreja primitiva. E a igreja primitiva nasceu do estudo da palavra de Deus, nasceu, como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42 para frente, perseverando na doutrina, na comunhão, partindo o pão de casa em casa, cultuando ao Senhor no domingo. A igreja nasceu com pessoas tendo discernimento que antes não tinham. A igreja nasceu. Essa igreja começou a avançar, com crescimento, como eu falei lá no começo, mas com muito mais coisas do que crescimento. Com comunhão, com serviço, com adoração. Pensa numa igreja com discernimento. É uma igreja que se reúne, que tem comunhão, uma igreja que tem instrução, uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja que adora verdadeiramente ao Senhor. Pensa numa igreja lúcida, é essa igreja. Bom, a igreja cristã nasceu lúcida, nasceu para o Senhor. As pessoas tinham alegria de estar na igreja porque era para o Senhor. Elas se alegravam em fazer coisas para o Senhor. Isso é uma igreja lúcida. Quando as coisas são feitas com o foco certo, no Senhor. É para o Senhor. A igreja adora, serve, contribui, louva para o Senhor. Os pais criam os seus filhos para o Senhor. Bom, essa igreja nasceu assim. Foi chamada de igreja primitiva. Só que tem um detalhe. Assim que a igreja nasce, ela começa a ser perseguida. Exatamente pelos judeus. De onde Jesus havia vindo. E ela começa a ser perseguida e perseguida de tal maneira que, num primeiro momento, até o ano 70, por incrível que pareça, é o próprio Império Romano que a protege. A protege dos judeus. As leis romanas. A forma judicial da época. A igreja era protegida pelas leis. Então os judeus, eles tinham limites. Porque se eles não tivessem os limites impostos pelo Império Romano, a igreja teria sido destruída até o ano 70. Até o ano 70 é um tempo de grande perseguição dos judeus. Você pode ler Paulo e você vai ver o que era a perseguição dos judeus. Enquanto ele saía plantando igrejas, os judeus perseguindo, querendo matá-lo, e ele só não foi morto pela providência ordinária e especial de Deus. Mas o que tinha em jogo ali? A igreja. Veja Deus protegendo a igreja lá atrás, até o ano 70. No ano 70 acontece um fenômeno. O templo de Jerusalém, o templo que demonstrava o poder dos judeus, o templo que dava condição aos judeus, inclusive de proteger, de perseguirem a igreja, é destruído. Ano 70, depois de Cristo. Quando o templo é destruído, os judeus não têm mais força, precisam eles mesmos terem de fugir de Jerusalém. Acontece a chamada diáspora, então eles vão habitar os locais mais distantes, criam suas sinagogas e adoram a Deus da maneira deles, mas eles perdem força na perseguição à igreja. Ficou tudo bem? Não. O Império Romano, que antes de certa forma protegia, agora passa a perseguir. Agora não são os judeus que perseguem a igreja, agora é o Império Romano. E o Império Romano persegue a igreja de tal forma, de tal maneira, e com tanto poder, que muitos e muitos e muitos são mortos. Muitos e muitos e muitos não conseguem levar sua fé adiante. Até o ano 313 depois de Cristo, então são 250 anos de perseguição. Os primeiros 70 anos, a perseguição tem foco nos judeus. Os outros 250 anos, a perseguição é pelo Império Romano. A perseguição produz mártires. A perseguição até o ano 313 é muito grande. Em 313, Constantino então promulga um decreto chamado Decreto da Tolerância. E naquele momento então, em 313, a igreja passa a ser tolerada pelo Império Romano. Só que até aí, nos primeiros 250 anos, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Eu poderia citar 10 para vocês, vou citar um só, Justino. Poderia citar mais, Policarpo de Esmirna e tantos outros. Meu Senhor, o sangue corria nas praças públicas
Só que o sangue desses mártires animava os cristãos a se fortalecerem na sua fé, e a igreja avançava. A igreja avançou mais nesses tempos de dura perseguição, 250 anos de perseguição, do que nos primeiros momentos. Algumas coisas Deus fazia. Ao mesmo tempo em que os mártires caíam, intervalos de paz e tranquilidade, os refrescos vinham. Então, logo depois de uma matança de muitos cristãos, havia paz e bonança. Enquanto viviam nessa paz, os cristãos evangelizavam e testemunhavam e pregavam o evangelho. Dali a pouco, perseguição de novo e muitas mortes de novo. E aí, fugas para lugares aonde não havia a perseguição. E novamente os cristãos se recompunham. Esse foi o processo da sua igreja. Não pense que ele foi sempre um sucesso. Perseguida, o tempo inteiro como alvo, às vezes perdendo guerreiros, verdadeiros lutadores, homens que a olho nu não poderiam se perder, porque eram homens estratégicos, mas perdia. A igreja aparentemente ficava sem seus líderes, precisava fugir, ia para os cantos mais remotos e lá se fortalecia. Sim, muitos pensaram em acabar com essa instituição, mas não conseguiram. Por quê, irmãos? Porque o Senhor guarda essa igreja, irmãos. Meu Deus, quando nós tivermos esse entendimento, que nós estamos dentro de uma instituição, que o homem não pode diminuir, que o homem não pode acabar, nós vamos amar tanto isso, e vamos trabalhar tanto por isso, porque verdadeiramente é assim que o Senhor tem cuidado. Bom, nós poderíamos falar dos tempos medievais. Eu vou citar um caso só dos tempos medievais, a igreja dos valdenses. A igreja dos valdenses, ela nasce nos idos do primeiro milênio, 1000 depois de Cristo. Duramente perseguida, ela vai para as colinas mais altas da Itália. E por séculos, irmãos, não anos, séculos, ela é perseguida e ao mesmo tempo manda missionários, crentes no Senhor Jesus, que não são idólatras, para pregar o evangelho com estratégias muito simples. Eles eram vendedores de roupas. Então eles iam para os cantos mais difíceis com partes da Escritura memorizada. E eles sabiam inúmeros salmos, eles sabiam, e quando os valdenses se encontravam em muitos lugares, os valdenses mesmo se encontravam, se perguntavam, o que você sabe das Escrituras? E um dizia, eu sei a carta de Paulo aos Filipenses, então diz para mim. Um ia falando e os outros iam sendo instruídos. O que você sabe das Escrituras? Eu sei 10 salmos, então fala para mim. E eles se fortaleciam assim, aí eles se dividiam de novo. E eles iam vendendo roupas, e assim que tinham a primeira oportunidade, pregavam o evangelho. Irmão, se você estudar a igreja dos valdenses, a sua fé vai se fortalecer. Porque você vai ver o que é o cuidado de Deus, mesmo em meio às perseguições. Eu poderia falar de muitas coisas da Idade Média. Girolamo Savonarola, outro italiano perseguido e morto. Wycliffe. Poderia falar de homens como Lutero, como Calvino. Homens que foram duramente perseguidos, mas a igreja se fortaleceu nas suas perseguições. Poderia falar do tempo mais atual. Como é que Deus está protegendo a igreja nos tempos atuais? Irmãos, há evidências. Como tudo que é atual é um pouco difícil de analisar, porque nós ainda estamos dentro da história, e analisar a história, precisa esperar um pouco sempre para analisar a história, mas algumas coisas nós podemos ver. O mundo hoje, ele está distribuído em nações, em países, e há países, meus irmãos, que são perseguidores do evangelho. E há países que se tornam forças muito grandes. Eu vou citar 2 ou 3. Eu vou citar a Alemanha nazista. Irmãos,
Não se podia viver o evangelho na Alemanha nazista de jeito nenhum. Que o diga um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. É essa a pronúncia mesmo, Tom? Dietrich Bonhoeffer? Tá. É porque um dia eu falei isso e o Tom me corrigiu ali, me deu a pronúncia certa do teólogo alemão. Esse homem era um pastor no tempo da Segunda Guerra e deixou muitos escritos acerca da perseguição de Hitler sobre a igreja. Irmãos, se Hitler prospera, a igreja na Alemanha morre. Não haveria como. O que Deus fez? O que aconteceu? Derrubou o império. Você pode ter certeza absoluta, foi Deus que agiu. Vou para um outro ponto, um pouco mais atual do que o tempo da Segunda Guerra Mundial. Irmãos, aqueles que leem um pouco sobre missões sabem o que foi pregar na antiga União Soviética. Eu tenho amigos que pregaram na União Soviética e um deles particularmente, por estar lá, um dia foi achado no 10º andar e o exército, a polícia, bateu tanto nesse homem que eles desceram ele rolando escadas abaixo os 10 andares. Quebraram todos os seus dentes. Esse missionário chama-se Marcelo. Ele teve de ser trazido de volta ao Brasil para se recompor seus braços quebrados, seus dentes quebrados. Meus irmãos, Deus derrubou a União Soviética. Se acha que Deus não vai derrubar outras nações que se levantarem contra o Evangelho? Vai derrubar? Sim, vai derrubar, simplesmente vai derrubar. Por quê, irmãos? Porque é o cuidado de Deus pela sua igreja, irmãos. Eu sei que você pode ter só um pensamento político sobre essas coisas. Irmão, é porque você está dentro da história ainda. Espera o tempo passar e você vai perceber o que é o cuidado de Deus pela sua igreja. O Senhor cuida da sua igreja. Todas as nações que ameaçarem o Evangelho estão na mira de Deus. Não sabem, mas estão e sempre estarão.